Olá, amigos da ITV News, aqui é o Joaquim Leite Neto falando aqui dos Estados Unidos. Estou aqui com um dos homens que causou muita polêmica durante a eleição presidencial no Brasil, mas olha, ele foi uma chave importante para a abertura da porta para a vitória do Jair Bolsonaro. Estou aqui com o grande Olavo, o professor Olavo de Carvalho. Professor, muito obrigado por nos receber aqui. E a minha primeira pergunta é, o Brasil tem jeito? Tudo sempre tem jeito, né? Mas... Enquanto eu não morrer, ainda dá para ter esperança de fazer alguma coisa. Mas eu penso o seguinte, qual é a força social que pode ter uma atuação positiva? Você pega os vários grupos, né, de pessoas, você pega os empresários, você pega os militares, você pega os estudantes, você pega os professores, você pega os jornalistas, etc. Que grupo tem uma atitude positiva? Só o povão anônimo. Você não tem um grupo social decente, nenhum. Confia em banqueiro? Não. Confia em empresário? Não. Confia em advogado? Não. Confia em juiz? Não. Confia em jornalista? Não. Confia em político? Não. Confia em militar? Não. Mas tem a massa popular. Ela ainda é correta. Então, uma coisa que precisava fazer no Brasil, eu mesmo usei isso aí antes da eleição, quer dizer, o Brasil precisa de um período de democracia plebiscitária, onde as decisões principais são entregues ao povo. Você está entendendo? Você vê, o de Gaulle, Charles de Gaulle, tem uma carreira, um sucesso espetacular. Qual era o segredo dele? Fazer plebiscito. Você fala, o que vamos fazer? Fala, vamos perguntar para o povo. Daí você faz o plebiscito, você faz o que o povo mandou fazer. Não tem como dar errado. Agora, no Brasil, fizeram o plebiscito das armas, depois que obedeceram o plebiscito? Não. Então, é este o problema. As lideranças no Brasil acham que elas sabem, que elas têm que dar solução para tudo. Não é verdade isso. Quem tem que dar solução é o povo. O povo está acomodado? Não, eu acho que o brasileiro está muito alerta, é incrível. Eu acho que a consciência popular, consciência política do brasileiro, eu acho que é a mais aguda do mundo. Você não vê um povo, outro povo que esteja entendendo tão bem as coisas como o brasileiro. Só que é o seguinte, o povo não tem meios de ação. Os meios de ação são tomados do povo e ficam na mão dos picaretas, a elite. As elites, como diz o Lula. Quando começou no Brasil essa fobia pelas armas, o senhor acha que o... Não, o Brasil sempre teve isso, porque há muito tempo não tem armas. Quem foi que no Brasil inventou o negócio dos calibres privativos? Foi as Forças Armadas, no governo de 64. Então já começaram a tomar as armas das pessoas naquela época. Quando eu era moleque, todo mundo tinha arma. Eu ganhei minha primeira espingarda, tinha 8 anos de idade, né? Ia dar tiro lá no sítio do meu avô, que era perto ali de Sarto de Itur, né? Ia lá, só tirava em cobra, não era caçada séria, né? Mas me acostumei, aprendi. Todo mundo, meus primos tinham arma, todo mundo tinha. Era normal. E você não tinha criminalidade como tem agora. Daí, quanto mais armas, pessoal, quanto mais proibiu armas, mais a criminalidade subiu. Por quê? Só bandido pode ter arma. Essa é uma coisa tão óbvia, né? Você vê, uma vez, a gente morava ali perto do Caxias, 4 vagabundos tentaram invadir a minha casa. Por que eles não conseguiram? Porque eu estava armado, eu não precisei dar um tiro. Eles me viram na janela com a arma, eu estava na janela atrás, eles ali no meio do quintal. A situação deles não era vantajosa, eles mediram e falaram, vamos embora. Eles não precisou sequer dar um tiro. Agora, se eu tivesse desarmado, eu não estaria aqui falando com você hoje. Teriam matado a mim, minha família. Então, como é que eu vou reclamar de arma? A arma salvou minha vida, meu Deus do céu. O Brasil está pronto para que a população tenha o mesmo direito que tem aqui a população americana? Mas é evidente que está. O pessoal precisa respeitar mais o povo brasileiro. Você vê essas manifestações populares imensas, as maiores que houve na nossa história, não se quebra uma vidraça, não se fura um pneu. Você não vê ninguém xingando ninguém. É tudo em ordem. O povo brasileiro é muito... Isso eu escrevi em 2013, eu escrevi isso. Vocês que se metem a líderes, vocês tinham que seguir o povo, porque o povo sabe o que está fazendo e vocês não sabem. É um povo muito bem formado, um povo lúcido, povo maduro e não tem líderes à altura. Você está entendendo? Veja, os líderes começaram a aparecer naquela época, Kim Katakoquinho e outros, era só carreirismo, meu Deus do céu, não eram pessoas sérias. Ninguém tinha boa intenção. Veja, ninguém tem amor ao povo brasileiro, porque eu vou provar para você. O que é uma identidade nacional?
é a memória dos feitos realizados em comum, a memória dos grandes feitos do passado. Onde está registrado isso? Na história, na literatura e na língua nacional. O sujeito que não tem amor pela língua nacional, pela literatura nacional, não tem amor ao Brasil. Qual desses caras tem isso? Nenhum. Não liga para isso. Eu passei... Primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ler tudo que eu podia da literatura nacional e da história nacional. Então, eu aprendi a amar o meu país. Não nasci sabendo, eu aprendi. Porque eu li e eu vi quanto custou. Eu vi os esforços que foram feitos. Eu vi quantidades de heroísmo, de genialidade que foram empregados para construir o Brasil. Eu sei quanto custou. Agora, esse pessoal não sabe. Eles não sabem de onde saiu nem os direitos que eles têm. Então eles não têm gratidão. Se você não tem gratidão ao passado, você não tem amor à pátria. O amor à pátria é obrigatório para todo mundo que é cristão. Faz parte do mandamento de honrar pai e mãe. Se você não honra os seus antepassados, você está violando o mandamento. Então faz parte da religião. O patriotismo faz parte da religião, sim. Não o culto idolátrico da pátria. Minha pátria é acima de todas as outras. Não, não é verdade. Minha pátria não está acima das outras, ela é igual às outras. Mas nós temos o nosso direito, tá entendendo? É como dizia o ex-presidente, vice-presidente Orlando Chaves. Minha cadeira é pequenininha, mas nela sento eu. Tá entendendo? Hoje, nós temos o Senado, a Câmara dos Deputados e o STF. Por que eles atrapalham tanto o governo federal hoje? Porque a elite brasileira foi mal formada. O que se exige da elite brasileira? Nada. O que se dá a ela? Tudo. Ela tem filhinho de papai, carreirista, vigarista. Você não vê uma pessoa de inteligência notável. Você pega todos os caras que estão aí, esses deputados, senadores, ministros, generais, etc. Me mostra um livro importante que vocês tenham escrito. Nada. Você vê que nos Estados Unidos, vários dos presidentes americanos foram grandes escritores. Estão entre os maiores escritores da língua inglesa. Theodore Roosevelt, né? Lincoln, né? O próprio Ronald Reagan. Quando eu li o diário do Ronald Reagan, eu falei, meu Deus, camarada, escritor de primeiríssima ordem. O pessoal não sabia por quê, porque o diário era inédito. Então, depois que ele morreu, publicaram, né? Então, você vê assim na França, né, quando saiu o presidente Georges Pompidou, ia fazer uma viagem, ele parava para fazer uma conferência na Academia de Letras. E depois ia fazer os discursos políticos. Tá entendendo? Todos os países são assim. Você pega na história da Inglaterra, os primeiros ministros, né? Pega Churchill. Churchill é um dos maiores escritores da língua inglesa. Agora, e esses camaradas aí? Se você não é capaz de escrever um livro, você não é capaz de governar um país, meu Deus do céu. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, nós não temos intelectuais de respeito nesses ambientes. Só temos picareta. Outra coisa, o negócio da língua é a coisa mais importante. Você não tem amor à língua, à pátria, você não tem amor à pátria. Quantos desses camaradas aí não são semi-analfabetos? O ex-ministro da Educação usou um doutorado que não existia. Você vê, num desses anos o negócio de doutorado falso no Brasil é epidêmico, Por isso mesmo eu pergunto, você tem diploma de alguma coisa? Eu não tenho diploma de nada. Eu não tenho título nem no protesto, está entendendo? Então, agora, num dos anos que os estudantes brasileiros tiraram o último lugar no PISA, aquele teste internacional, o ministro da Educação, tal de Paulo Renato, sabe o que ele disse? Poderia ter sido pior. E como pior? Pior do que o último lugar? Não tem um lugar para nós, então. Como é que um ministro da Educação fala uma coisa dessa? Um dia tem uma reunião de ex-reitores, chefiado pelo Zé Goldenberg. Eu, por mim, botaria aqueles caras tudo na cadeia ou no hospício. Porque olha o que vocês fizeram. Existe o ditado latino, si monumentum requiris circumspice. Se você quer um monumento para você, olha em torno, olha o que você fez, esse é o seu monumento. Então, o monumento desses ministros da Educação, desse empresário metido educador, está aí um monumento, olha o que vocês fizeram. Agora, eu posso dizer isso porque assim, eu sou um educador. Né? No meu curso eu digo assim, quem é inteligente sai mais inteligente, quem é burro sai louco. Né? Pouquíssimos saíram loucos, mas veja, se você vê a produtividade intelectual dos meus alunos, eu estou com muito orgulho deles. E também tenho orgulho do meu trabalho. O que eu estou fazendo, eu sei fazer, porra. Não me peça para fazer outra coisa. Por exemplo,
Quando o Bolsonaro me pediu para ser ministro da Educação, eu falei, não tenho capacidade para isso. Porque eu sou um bom professor, mas não quer dizer que eu vou ser um bom ministro por causa disso. Por quê? Eu não conheço o Ministério da Educação, não conheço nem o organograma, não conheço ninguém lá dentro, não conheço regulamento, não conheço nada. Vou chegar lá e vou ser feio de trouxa. Não é isso? Agora, oferece para o Brasil. Estamos procurando o ministro da Educação, aparece 500 na mesma hora. Por quê? Porque tem verba. E esse pastor não vai funcionar? Não adianta. Ele pode ter a capacidade. Veja, o outro, eu achava que vai entrar um cara sério. O que ele conseguiu? Nada. Esse aí também não vai conseguir nada. Pode ser um santo. Não, o problema da educação brasileira é grande demais. Qual a solução? Não sei, não tenho ideia. O caminho. A primeira coisa seria fechar o Ministério da Educação e deixar que a sociedade buscasse a solução. Não é aqui, chegar um gênio com um projeto extraordinário. Não é assim. Tem que deixar que o povo vá, por tentativa e erro, aprendendo. Nos Estados Unidos sempre tiveram a melhor educação do mundo até o momento em que criaram o quê? Um Ministério da Educação, no governo Carter, que foi um dos piores governos que teve. O Carter era um tipo azarado, não sabia. Bicho, ele ia jogar golfe, ele acertava o taco no seu próprio olho, pô. Era retardado mental, evidentemente. Então, qual é o segredo da educação americana? A iniciativa popular. Quem fazia educação? Chegava na igreja, tinha uma escolinha. Chegava no clube de futebol, tinha uma escolinha. Tá entendendo? Chegava lá, tinha o Rotary Club da cidade, fazia uma escolinha. Cada um fazia a escolinha do seu jeito. Era diversificado, você está entendendo? Então, o maior educador americano hoje chama-se John Taylor Gatto. E ele diz o seguinte, as pessoas só aprendem o que elas querem. Não adianta você fazer um programa igual para todo mundo. Você tem que ver o que o sujeito quer estudar e deixar ele estudar aquilo. Se ele quiser estudar só futebol, eu vou ensinar o futebol para ele e a propósito do futebol eu vou ensinar português, matemática, etc., tudo junto. Partindo do centro que tem de interesse dele. Então o que precisa no Brasil? Precisa haver liberdade para a educação e deixar que o povo aprenda por tentativa e erro. Quanto custa isso? Não custa nada. Fecha essa porcaria desse ministério. Acaba com essa picaretagem. Agora, tem um monte de lobos e raposas em volta, tudo pensando, todo mundo querendo a verba, meu Deus do céu. A verba é o Fundeb, eu não sei o quê, pelo amor de Deus. Quer dizer, é um bando, como é que você pode entregar o destino das nossas crianças na mão de picareta, comedor de verba? Né? Como usar a expressão do Gilberto Amado, colecionadores vorazes de subsídios, tá entendendo? Tem que parar com isso. Pergunta para mim, quanto o meu curso recebeu do governo de patrocínio? Nada. Nunca quis dinheiro. Dinheiro do governo dá tanto azar. Eu odeio tanto dinheiro do governo que eu não fui nem buscar a minha aposentadoria de jornalista até hoje. Porque eu tenho direito a ela. Ah, tenho direito, mas pode ficar com ela. Dá para algum velhinho necessitado, porque eu ainda posso trabalhar. Estou dando graças a Deus, tenho saúde e posso trabalhar. Dá para quem não pode. Eu olho assim para o senhor e imagina o seguinte, o senhor vai ser uma daquelas pessoas, ou é uma daquelas pessoas que está certo, mas ainda precisa que as pessoas reconheçam, ele realmente estava certo. Isso porque o senhor se considera o quê? Um intuitista? Eu acabo reconhecendo que eu estou certo, mas é tarde demais. Por exemplo, outro dia eu ouvi falar o seguinte, tem um grande empresário que é influente no governo, e ele diz o seguinte, olha, a situação está tão ruim que eu estou quase começando a acreditar que esse negócio do Foro de São Paulo existe. Agora, o Foro de São Paulo tem 30 anos. Eu cheguei atrasado no assunto. Quando eu cheguei no Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo tinha 10 anos. Quer dizer, eu cheguei muito atrasado. Escrevi inteiro, mas tem gente que até hoje não prestou atenção. Eu publiquei todas as atas do Foro de São Paulo. Alguém estudou isso? Não. Então o cara dá palpite sem nem ter visto o documento, meu Deus do céu. Então, palpiteiro, picareta, porra. E como parar hoje, porque o Foro de São Paulo continua aí funcionando? Continua funcionando, tá ótimo. O Foro de São Paulo é intimamente ligado às Farc, narcotráfico. O Fernandinho Beiramar, na Colômbia, ele confessou o seguinte, que anualmente ele trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por cocaína 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Ele confessou isso na Colômbia, para a polícia colombiana. Chegou no Brasil, chamaram ele para falar no Congresso Nacional. Ele foi lá, deu uma gozada na cara dos deputados, humilhou todos e foi embora. Está entendendo? Ali todo mundo tem rabo preso. Daí botaram
o Fernandinho Beiramar um presídio de segurança máxima para quê? Para ninguém entrevistá-lo, senão ele conta a verdade. Você está entendendo? E hoje, como é que o Bolsonaro poderia fazer para se cercar de pessoas, como posso dizer, de pessoas leais na agenda dele? Olha, eu realmente, isso eu não sei. Isso é absolutamente necessário que ele faça isso, mas não há um critério para você separar o sujeito que é leal do que é bandido, não dá para saber. Primeiro, você escolher os conselheiros certos é um dos grandes segredos da vida. Eu tive a sorte de ter bons conselheiros, desde criança, quando eu os procurei. Nenhum tentou me enganar, foram sinceros comigo. Né? Basicamente 2 pessoas foram meus conselheiros. Mas se eu não tivesse tido isso, onde eu estaria? Claro que também teve vagabundo que tentou me levar para coisa errada, também conseguiu. Mas, uma coisa que eu acho errado, o Bolsonaro confia muito nesses militares. Os militares não são maus, mas eles são incultos, esse é o problema. Eles são incultos e são metidos a dar palpite. Você vê pelo tom, você vê um general falando, né? Ele já assume a pose, né? A pose das suas divisas. Não pode ter pose para falar, você tem que ouvir a pessoa que fala em público como ela fala na casa dela. Você está me ouvindo aqui, eu falo com você como eu falo com a minha mulher, com meus filhos, mesma coisa. Não estou desempenhando um papel. Né? Eu sou eu mesmo, não sou outra pessoa. Eu não sei ser outra pessoa. Entendeu? Não sei e não quero ser. Então, o segredo do escritor é a sinceridade. Quer dizer, você conseguir dizer exatamente o que você está vendo. Não é fingir, não é copiar, não é imitar. Né? Então você tem que achar uma linguagem que seja própria para expressar a sua experiência real. Isto é o segredo do escritor. E eu sou o quê? Eu sou um escritor. A minha vida eu treinei, a vida inteira eu treinei para isso. Eu não treinei para ser deputado, para ser o gostosão, para ser um ato da televisão. Não, eu treinei para fazer o que eu estou fazendo. Eu escrevo e dou aula. Pô, As coisas que eu sei, não sei fazer mais nada além disso.